Meu nome é André Pistarini e hoje iremos falar sobre o módulo de produção do sistema Conectus. É de conhecimento de todos que cada vez mais a fiscalização solicita informações referente às nossas movimentações produtivas e o nosso estoque. Para isso foi criado um bloco no SPED fiscal denominado como Bloco K. O sistema produtivo do sistema Conectus já contempla e já exporta essas informações. Somente para isso precisamos de determinadas parametrizações e alguns processos a serem feitos no sistema Conectus. Lembrando que essas movimentações não nos ajudam somente a demonstrar, informar a fiscalização sobre nossas movimentações, mas sim para fazer um controle melhorado de nosso estoque dentro do sistema Conectus. Para isso, precisamos primeiro determinar algumas parametrizações, alguns cadastros e fazer essas movimentações e depois exportarmos relatórios e gerenciar todo esse processo produtivo. Hoje iremos falar basicamente dos nossos cadastros para essas movimentações. Num segundo vídeo, iremos falar precisamente de nossas movimentações. É claro, para fazer as nossas movimentações, inicialmente precisamos dos nossos cadastros de produto dentro do sistema Conectus. Onde que eu cadastro essas informações? Em estoque, tabelas diversas, produtos. Ou basicamente podemos ir no menu interativo aqui em cima denominado como produto. Neste meu teste, irei cadastrar todas as peças, irei produzir, no caso, um computador para exemplificar aqui para vocês. E nesse caso, preciso cadastrar tanto as informações dos nossos insumos, nossas matérias-primas, assim como o nosso produto acabado. Então, acessarei o menu de cadastro de produto e irei cadastrar esses determinados produtos. Eu já tenho aqui alguns exemplos e trarei o meu computador. Esse computador vai ser realmente o que eu vou produzir dentro do meu sistema. Então, eu informo quais são os grupos e para precisamente no cadastro do SPED, eu preciso informar alguns parâmetros. Inicialmente, esse campo aqui é o nosso tipo. Aqui todas essas informações nós temos dentro do SPED fiscal e nós precisamos informar qual é o tipo do nosso produto. Nesse caso, o meu computador, o meu produto final, ele é o meu produto acabado. Preciso informar que esse produto está ativo, preciso informar que ele movimenta estoque, ele está linkado como inventário SPED e ele está ativo para consulta, ok? Assim como cadastrado o meu computador, eu preciso também cadastrar os componentes que fazem parte para produzir esse computador. Então, no meu computador eu posso ter teclado, um mouse, um CPU, ok? Um monitor, e nisso eu cadastro o meu gabarito, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Então, temos aqui cadastrado o meu CPU, por exemplo, informando o meu tipo. O que ele é? Ele pode ser um produto intermediário, um produto em processo, outros insumos, um subproduto. Então eu tenho que pegar inicialmente essas informações com a minha contabilidade. Eu vou falar para ele que ele é um produto em processo para mim. Lembrando, ativo, estoque, ativo consulta e inventário SPED. Perfeito? Isso eu vou fazer o meu cadastro tanto do meu produto acabado, assim como os meus insumos, as minhas matérias-primas. Se fosse, por exemplo, no exemplo de um bolo, eu iria cadastrar o meu bolo. Estou produzindo um bolo. E eu também tenho que cadastrar meus ovos, minha farinha, meu óleo, tudo que eu tenho para a realização desse bolo. Perfeito? E nisso, cadastrado todos os meus insumos e meu produto acabado, nós iremos cadastrar o que chamamos de gabarito. Nosso gabarito, basicamente, é a nossa receitinha básica. Tudo que vai para a fabricação daquele determinado produto. No meu computador eu cadastrei o meu teclado, cadastrei o meu mouse, cadastrei o meu monitor e aqui eu vou falar todos esses componentes fazem parte do meu computador que eu irei produzir. Onde que eu cadastro essas determinadas informações? Em estoque, produção, gabarito do produto kit.
Aqui no código do produto, o meu produto acabado ou kit, eu vou trazer sempre o meu produto acabado, o que eu irei produzir. No meu caso do meu exemplo, o meu computador. Trago o meu computador. Perfeito. Aqui eu tenho algumas informações no cadastro do gabarito. Meu gabarito não é nada mais, nada menos do que a minha receitinha. Olha, o que eu preciso para cadastrar, para fazer um computador? Novamente, naquele exemplo de bolo, o que eu precisaria para fazer o meu bolo? Ovos, farinha, óleo, leite. Então eu preciso colocar as quantidades que eu preciso para fabricar aquele meu determinado item e quais são os itens que compõem aquele determinado gabarito. Esse primeiro campo, ele tem referência à minha revisão. É lógico que a minha receita pode mudar determinadas vezes. Eu tenho a minha primeira receita, depois eu fiz uma melhoria. Ah não, esse computador aqui vai com um segundo tipo de mouse, vai com um teclado melhorado. E aqui eu posso colocar a minha revisão, um nome para essa minha revisão e a data da minha revisão. Fonte de suprimento. Fonte de suprimento tem referência a como eu adquiri os produtos que fazem parte desse computador. Se foi um fornecedor interno ou externo, ou seja, se eu produzi aquele item ou se eu comprei aquele item, ok? Perfeito? Modo de importação na ordem. Importação automática e importação manual. Isso na referência, quando eu for cadastrar a minha ordem mais adiante no meu processo produtivo, eu irei demonstrar exatamente o que é. Pois eu posso cadastrar uma gama enorme de itens no meu gabarito e na minha importação manual ele vai aparecer todos os itens que eu tenho. Mas para fazer aquela determinada produção, eu posso ticar, eu posso escolher quais os itens que eu vou utilizar naquela produção. Mas eu irei exemplificar melhor de acordo com o processo de movimentação em um segundo vídeo, ok? Destino da ordem de produção. Aqui eu tenho alguns processos na minha produção. Se é um processo interno próprio, ou seja, eu comprei as minhas mercadorias, vou fazer a minha produção dentro da minha empresa e vou vender o meu produto acabado, perfeito? Esse é o processo interno próprio. Processo interno de terceiro. O que seria isso? Seria como um terceiro me enviasse as matérias-primas, eu faço um processo manufaturado ou eu faço uma produção dentro do meu estabelecimento e devolvo para esse terceiro, pois ele irá revender, ok? E o processo externo com remessa seria ao contrário do processo interno de terceiro. Vamos dizer que eu tenho os meus insumos dentro da minha empresa, eu envio esses insumos para um terceiro, ele faz essa industrialização e depois me devolve esse produto. Eu faço um término dessa industrialização e faço a revenda, ok? Informado esses campos de cadastros, aqui nessa aba componente, eu irei realmente informar quais são os meus componentes que compõem o meu computador, perfeito? Então eu trarei aqui como item 1 o meu código do meu produto. O que vai fazer parte do meu computador? Dentro do meu computador eu vou ter a minha CPU. Eu tenho o campo referente à densidade, que eu posso colocar aqui. A minha quantidade. Quantas CPUs são necessárias para fazer um computador? Quantidade 1. Meu valor unitário, eu posso informar aqui no cadastro, o que não é necessariamente obrigatório. A melhor maneira de você fazer isso é vir aqui em arquivos, empresas, no meu cadastro de empresas, na minha aba parametrização, no meu menu de estoque, eu parametrizar essa opção custo do gabarito pelo meu preço médio. Por quê? Os meus insumos, quando eu compro eles podem variar esses determinados preços. Se eu colocar aqui no meu componente que ele vai ter sempre esse valor, o sistema sempre levará esse custo para o meu produto final. Se eu já parametrizo essa opção dele trazer do meu preço médio, lembre-se, uma hora eu posso comprar um produto a R$1, a uma hora 2, uma hora 5. Esse produto ele vai variar o meu preço. Parametrizando aquela informação no meu cadastro de empresa, ele vai sempre trazer o meu preço médio do meu componente.
Então, colocando aquela informação, eu não preciso colocar o valor unitário no cadastro do meu gabarito. Coloco, se eu tiver algum processo de perda nesse meu processo produtivo, ok? E salvo meu item. O sistema irá falar componente incluído com sucesso. Então eu estou falando que para fazer o meu computador, eu preciso de um CPU. É só de um CPU que eu preciso? Não, eu preciso de mais componentes. Então, trarei os outros componentes. Tem o código 2. Vamos trazer aqui, eu preciso do meu CPU, eu preciso do meu mouse. O mesmo processo eu vou fazer. Quantos mouses eu preciso? Somente um. Valor unitário, ele vai trazer do meu preço médio. Irei salvar. Componente incluído com sucesso. Preciso só de CPU de um mouse? Não. Informo mais produtos. Tem o meu teclado. A mesma informação. Preciso de uma quantidade. Componente incluído com sucesso. E o meu quarto item será um monitor. Um monitor também será necessário. Ok. Incluído todos os meus itens, eu posso informar mais componentes, mais dados que compõem esse meu determinado gabarito. Por exemplo, a minha mão de obra. Se eu tiver um serviço cadastrado dentro do sistema também, que aumente o custo do meu computador por inteiro, eu cadastro. Se eu tiver um custo fixo também que eu tenho sempre agregado a esse produto computador, imposto ou lucro, atributo, acessório, essas informações todas agregam o meu produto final, o meu computador, principalmente na questão de custos, ok? E aqui a última aba, eu tenho referência à minha ordem múltipla, que será uma movimentação que iremos explicar no segundo item. Basicamente, eu preciso que, de primeira mão, vocês indiquem um menu, uma movimentação de estoque que tenha referência a uma ordem de fabricação. Eu vou utilizar aqui a minha OF, ordem de fabricação, ok? E informo como padrão. E direi sim, ela é a minha ordem padrão. E vou salvar o meu gabarito. Lembrando que toda vez que eu tiver cadastrado e trazer de novo o meu computador, ele vai trazer as informações que eu cadastrei. Se eu quiser incluir um item no meu gabarito, venho com o meu item 5 e venho com o meu próximo componente que queira incluir. Se eu quiser excluir o meu item, posso fazer exclusão. Se eu quiser fazer alguma alteração no meu item, posso selecionar novamente e cadastrar aqui no meu gabarito. Lembrando, o meu gabarito ele vai servir como uma receita de bolo. Então eu tenho aquela receita básica. É lógico, cada produção pode ter uma modificação. E é isso que a gente vai fazer no próximo vídeo. Lembrando, sempre para fazer uma movimentação no processo do módulo produtivo dentro do sistema Connectus, eu preciso do meu gabarito. Assim como essas informações de referência do gabarito kit vão para o bloco K no SPED fiscal. Então é muito importante ter esses dados sempre atualizados, porque além das movimentações estarem corretas no nosso estoque, essas informações também serão levadas para o bloco K. Perfeito? Meu nome é André Pistarini, eu estou falando da Unis Tecnologia, onde a sua satisfação é o nosso desafio.